Oi, pessoal! No nosso vídeo de hoje vamos falar sobre pesquisa participante. Trouxe dois exemplos para a gente analisar, mas antes eu vou dar algumas explicações sobre o que é realmente uma pesquisa participante e como fazer. Vamos começar. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui para vocês é o conceito desse tipo de pesquisa. O que é realmente uma pesquisa participante? Pois bem, pessoal, a pesquisa participante é um método de pesquisa qualitativa. Se você tem dúvida do que é uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa quantitativa, eu vou deixar sinalizado aqui um vídeo onde eu explico realmente qual é a diferença entre elas duas. E aí, essa pesquisa participante, ela é uma pesquisa qualitativa na qual o pesquisador se envolve ativamente com o grupo ou comunidade que está sendo estudado. Vamos ver isso de forma bem clara nos exemplos quando a gente for analisar, quando eu terminar de explicar aqui nos slides. Como o próprio nome sugere, na pesquisa participante você vai ter a participação do pesquisador no contexto, grupo ou cultura que ele irá estudar naquele momento. Essa pesquisa ocorre em loco, ou seja, no local onde o grupo pesquisado está. É uma pesquisa que trata sempre de situações reais. E aí a gente pode se perguntar, por que esse envolvimento com o grupo que será pesquisado? Por que é que eu preciso me envolver se eu quero fazer uma pesquisa participante? Por que é que eu preciso me envolver com esse grupo? Porque diferente de outros métodos, a pesquisa participante, ela busca uma compreensão profunda da cultura, comportamentos e dinâmicas sociais, através da participação direta das atividades e interações do grupo. Você precisa vivenciar aquela realidade por um tempo. E aí, pessoal, então, a pesquisa participante, ela tem como objetivo obter uma visão completa das experiências vividas pelos participantes em relação ao assunto que você está pesquisando. Ao se envolver ativamente nas atividades e interações do grupo, o pesquisador busca capturar a complexidade dessa realidade social, como veremos daqui a pouco nos artigos. Eu coloquei 5 aspectos importantes que você deve levar em consideração para fazer uma pesquisa participante. Primeiro ponto que eu coloquei aqui, a identificação do grupo de estudo. O primeiro passo para você fazer uma pesquisa participante é selecionar o grupo ou comunidade que você pretende estudar e que, portanto, será o objeto de estudo da sua pesquisa. É muito importante que você escolha um grupo que você tenha afinidade e interesse em conhecer com mais profundidade. É importante também, no primeiro momento da pesquisa, desenvolver o seu referencial teórico para conhecer mais profundamente o assunto que você vai pesquisar. E aí, nos momentos iniciais dos seus estudos, você pode também elaborar um cronograma com as atividades que serão realizadas ao longo da pesquisa. Você não tem como estudar um grupo, por exemplo, vamos pensar aqui, os enfermeiros de um hospital, os médicos, os psicólogos, os funcionários do setor administrativo. Você não tem como estudar essas pessoas se você não tem uma base teórica antes daquele assunto. Por isso é importante você fazer um referencial teórico para você compreender aquele assunto e só depois você começar a estudar esse grupo, que você quer. O segundo aspecto é o estabelecimento de relações. Depois que você decidir qual é o grupo aqui que você vai estudar, que você tem interesse, é importante construir relacionamentos e ganhar a confiança dos participantes. Você deve começar a interagir com eles, demonstrando que tem interesse em conhecer as suas experiências. A inserção no grupo, pessoal, ela pode ser natural, porque, por exemplo, você já pode fazer parte desse grupo. Você vai estudar, vamos pegar um exemplo aqui, você vai estudar uns enfermeiros de um hospital, sendo que você é um enfermeiro deste mesmo hospital. Então, nesse caso, veja que a inserção no grupo, ela é natural, você já faz parte daquele grupo. No entanto, pode ocorrer também uma inserção artificial, como por exemplo, eu quero estudar um grupo de psicólogos que atuam em determinada instituição, sendo que eu não trabalho lá e eu não conheço esse grupo. Então, veja que essa inserção, ela é artificial, Eu vou entrar, vou começar a fazer parte daquele grupo, mas era um grupo que até então eu não conhecia. Você precisa começar a estabelecer relações com essas pessoas para que você consiga desenvolver bem o seu estudo. O terceiro ponto que eu destaquei é a observação participante. A observação participante é uma técnica-chave nesse tipo de pesquisa. Aqui, realmente, você vai começar a participar do dia a dia do grupo que você está estudando. Quando você for
for iniciar as observações, é super importante que você tenha um diário de campo para ir registrando tudo o que você acha importante e não apenas confiar na sua memória. Depois que você faz essa observação, você vai partir para a coleta de dados. Para coletar os dados, você pode utilizar diferentes métodos, como, por exemplo, entrevistas estruturadas ou semi-estruturadas, que tanto podem ser individuais quanto coletivas. Eu já gravei um vídeo sobre entrevistas estruturadas e semi-estruturadas, vou deixar o link aqui em cima, caso vocês queiram assistir depois. Você pode coletar dados também por meio da observação, registro de campo e análise documental. São as técnicas mais comuns que a gente usa na pesquisa participante. É importante você saber que combinar diversas técnicas de coleta vai ajudar você a ter uma visão abrangente do grupo que você está querendo conhecer com mais profundidade. Por exemplo, você pode fazer a observação, mas eu posso complementar com uma entrevista, eu posso complementar com análise de documentos. Então, tudo isso vai enriquecer os resultados que você está coletando no seu trabalho. Depois que você coletar os dados, você vai partir para analisar esses dados. Você vai identificar os padrões e significados para compreender o grupo que você está estudando com relação ao assunto do seu trabalho. Você deve olhar para as informações coletadas, classificá-las e interpretar essas informações. Na análise dos dados, é importante você comparar os resultados da sua pesquisa com outros estudos que já existem sobre o assunto. Eu sempre recomendo que o pessoal veja nos artigos já publicados como é que está desenvolvido essa parte da discussão dos resultados, análise e discussão dos resultados, né, para que você possa ter uma base de como você vai escrever a sua. Então, você pega artigos que foram publicados em bons periódicos da sua área, e aí você vai ter uma base muito boa de como esses autores fizeram o trabalho, e aí você pode se inspirar para você fazer o seu. Vamos analisar agora, pessoal, uns exemplos de trabalhos já publicados que vocês vão ver como os autores que trabalharam com pesquisa participante fizeram suas pesquisas. Nosso primeiro exemplo é uma pesquisa com o título Personalização do material didático com QR Code, experiências vivenciadas nas escolas municipais em Santa Luzia do Pará, no Pará, um trabalho aqui publicado por esse autor. Eu creio que seja aqui um resumo expandido, ele tem 8 páginas, né? Então um resumo expandido que foi publicado aqui no Congresso Nacional de Educação. Iniciando aqui com a análise do resumo, vamos ver que o objetivo do trabalho aqui da pesquisa dele é relatar as experiências de inovação e tecnologia nos trabalhos remotos ano 2021 direcionados pela Secretaria Municipal de Santa Luzia do Pará, Estado do Pará, com o projeto Trilhas de Aprendizagem e, consequentemente, a implementação do QR Code no material didático. O autor ele traz aqui como método. A metodologia para desenvolver o trabalho é de uma abordagem qualitativa no que diz respeito à pesquisa participante. E aí aqui ele explica o que é pesquisa participante aqui na frente, né? Ele diz, em tal abordagem o pesquisador participa de forma sistemática e permanente ao longo do tempo da pesquisa das suas atividades, ou seja, coloca-se em uma postura de identificação. Essa explicação aqui que ele colocou, ela está conectada com o que a gente viu, que a pesquisa participante é aquela em que o pesquisador não apenas observa ou coleta dados, mas ele também participa ativamente, interagindo com os sujeitos da pesquisa ou o ambiente estudado, a fim de compreender melhor e se conectar com o objeto de estudo, né? Que é o que a gente vai ver que foi exatamente o que aconteceu aqui no trabalho, porque ele participou ativamente aqui desse projeto de trilhas de aprendizagem. Se a gente for analisar aqui a metodologia do trabalho dele, o que é que a gente vai ver aqui? Ele coloca que a pesquisa tem uma abordagem qualitativa do tipo pesquisa participante e por leva em consideração o envolvimento sistemático do pesquisador ao longo da pesquisa. A gente vai ver aqui, pessoal, que o autor da pesquisa, ele acompanhou de perto as atividades relacionadas a um processo de inovação do ensino, participando ativamente das atividades em uma Secretaria Municipal de Educação. Aqui, nesse trecho especificamente, ele relata detalhadamente a implementação do projeto, descrevendo todas as ações realizadas. Ele vivenciou cada etapa desse projeto junto à equipe da secretaria e aos professores. O que foi que ele colocou aqui? É que esse trabalho, essa pesquisa, ela tinha como objetivo analisar e acompanhar como a Secretaria Municipal de Educação do município organizou a logística. Analisando aqui o trabalho, a gente vai ver que ele coloca umas fotos
fotos dos treinamentos que ocorreram, né? Então aqui, oficina, personalizando o material didático com QR Code. Ele coloca o próprio QR Code aqui do e-book tutorial, né, que foi organizado pela equipe da Secretaria da Educação e foi disponibilizado como material complementar nas oficinas com os professores. E aí ele vai mostrando cada etapa, porque ele vai mostrando aqui, porque ele participou de tudo. Então ele estava lá junto aos professores, ele estava lá junto a essa equipe da secretaria e ele foi acompanhando cada um e escrevendo, né? Por fim, na conclusão, ele expressa suas considerações após essa experiência, afirmando o quê? Nessa conjuntura, o QR Code inserido nos materiais didáticos fornecidos para a rede municipal de ensino possibilitou ao aluno uma maior interação e acesso a materiais complementares à sua rotina de estudo. Quer dizer, foi um projeto bem sucedido que ele acompanhou ali desde o início, né, até o seu final. Vamos agora para analisar um segundo trabalho para a gente ver como as autoras fizeram aqui a pesquisa participante. Esse nosso segundo exemplo é um artigo que aborda sobre o acesso aos serviços de saúde de mulheres com HIV, uma pesquisa participante. Ao analisar aqui o resumo, a gente percebe logo no início o objetivo da pesquisa, que é o quê? Conhecer como acontece o acesso aos serviços de saúde de mulheres vivendo com HIV. E o método elas colocam pesquisa participante desenvolvida com a população de mulheres vivendo com HIV, que em um momento do período gestacional foram atendidas no Serviço Público de Saúde, profissionais também de saúde, então estudaram também profissionais de saúde, dos serviços especializados e de atenção primária à saúde, em UBS e ESF, e também gestores desse serviço. Como foi que elas coletaram os dados? Foram desenvolvidas entrevistas semi-estruturadas com as mulheres e observação participante no serviço de saúde, que é uma coleta de dados que eu falei para vocês, muito comum, né? A questão da entrevista e a questão da observação. O artigo, pessoal, aqui, esse artigo delas, ele segue uma organização normal de qualquer outro artigo, né? Composto pelo resumo, tem introdução. Na introdução é feita também a revisão da literatura. Em seguida, elas vão apresentar a metodologia, depois os resultados e, por fim, a conclusão. Analisando aqui a metodologia, que é o que a gente quer ver como foi que elas fizeram esse trabalho, a gente vai ver como as autoras elas fizeram passo a passo aqui desse trabalho. Então, se você vai fazer uma pesquisa participante, é muito interessante que você pegue outros artigos que também fizeram pesquisa participante. Se tiver no seu assunto, melhor ainda, né? Então, você vai pegar esses trabalhos e você vai ver, principalmente nessa seção aqui da metodologia, como foi o passo a passo que eles fizeram. Então, elas colocam o quê? O campo de estudo contempla os serviços de atenção primária à saúde e especializados para HIV. A população consiste em mulheres com HIV, profissionais de saúde e gestores. Então, foi todo esse grupo aqui que essas autoras observaram e entrevistaram ao longo do tempo. Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa do tipo participante. E aí elas vão dizendo aqui como foi que elas organizaram. Elas fizeram uma montagem institucional e metodológica da pesquisa participativa, fizeram um estudo preliminar e provisório da zona e da população em estudo, que é aquela questão conhecer aquele grupo que você vai fazer a pesquisa. A colocação dos problemas, que é o momento realmente de observação ali daquele dia a dia, daquela rotina, e programação e execução de um plano de ação. Aqui as autoras colocam que na fase de montagem institucional e metodológica ocorreu a inserção antecipada no campo de estudo. Então, o que é que isso proporciona? Qual é a vantagem de você conhecer logo esse campo de estudo? O conhecimento da realidade permite que o pesquisador seja reconhecido por aqueles que nela atuam, de maneira que o objetivo da pesquisa seja de comum acordo entre o campo e o pesquisador. Então, as pessoas que você vai interagir, elas precisam compreender o objetivo do seu trabalho, a importância do seu trabalho, o que é que esse trabalho vai agregar, né? Então, assim, elas têm também que comprar a ideia do seu trabalho, certo? Para que você consiga fazer, né, uma boa coleta de dados ali e escrever os resultados do seu trabalho com sucesso. E aí elas colocam o período, né? No período de junho a agosto de 2017, foram realizadas 45 horas de observação. Isso aqui é super importante, você ter esse registro da estrutura e funcionamento dos serviços e quando ao atendimento de mulheres vivendo com HIV no serviço de saúde, conforme demanda e o agendamento dos serviços. A observação foi do tipo participante, pois a observadora
estava na posição de outros elementos envolvidos no fenômeno estudado. Foram observados aspectos e elas vão colocar aqui, acessibilidade e da utilização de serviços de saúde, e você vai descrever aqui com detalhes o que foi que essa observação fez. A observação aconteceu em serviços especializados no atendimento a pessoas vivendo com HIV e em serviços de atenção primária à saúde. Depois elas vão colocar, que a técnica de coleta de dados estão operacionalizadas da seguinte maneira: observação participante, entrevista semi-estruturada e um grupo focal que elas colocaram que iriam fazer depois também esse grupo focal, Então, colocou todo o planejamento aqui de como isso também seria feito. A análise dos dados, elas falam aqui também, foi realizada concomitantemente à coleta e se encerrou quando houve a suficiência de respostas ao objetivo. Foram realizadas 14 entrevistas com as mulheres vivendo com HIV. O convite foi feito individualmente enquanto aguardavam para serem atendidas. Em uma sala separada para tal finalidade, as mulheres eram esclarecidas acerca da pesquisa, respeitando-se a privacidade e o sigilo diagnóstico. A gente está vendo, pessoal, que as autoras, elas trazem aqui uma metodologia nesse trabalho bem detalhada, explicando realmente o passo a passo aqui como tudo foi feito. Para a condução da entrevista semi-estruturada, elas fizeram perguntas abertas, E aí elas colocam que posteriormente serão realizados encontros de grupo focal, então certamente é um trabalho que vai ter continuidade depois. E aí elas vão explicando aqui toda essa questão do grupo focal, como será feito. Elas colocam aqui também uma coisa que a gente viu na explicação, elas dizem que a equipe deverá utilizar um diário de campo, que até eu falei assim, não confie na sua memória. Você tem que ir fazendo as observações e você tem que ir anotando. Ali você coloca o dia e você coloca as principais observações que você está fazendo com relação àquele grupo que você está estudando. Esse instrumento será utilizado para o registro de percepções e impressões pessoais durante as sessões de grupo focal, E aí elas vão explicando aqui detalhadamente, vai falar sobre a duração de encontros, sobre a quantidade de encontros que serão necessárias para fazer essa coleta. Como técnica de análise de dados, está sendo utilizada a análise de conteúdo do tipo temática, que é assim, uma análise de conteúdo mais utilizada para trabalhos qualitativos. E aí elas vão explicar sobre essa questão da análise de conteúdo, que tem 3 fases. Primeiro vai ser feita uma pré-análise, depois a exploração do material e depois o tratamento dos resultados obtidos e a interpretação. Então veja que realmente é uma metodologia onde você consegue ver todo o passo a passo que as autoras fizeram. Uma coisa importante também para você falar aqui na metodologia é com relação aos aspectos éticos do trabalho. Então, elas colocaram os aspectos éticos foram respeitados segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do Brasil. Então, assim, importante você falar também que a sua pesquisa atende aos aspectos éticos de pesquisa com seres humanos. E aí, na sequência, elas vão trazer o resultado, e por fim, a conclusão. Ok, pessoal? Esse foi o nosso vídeo dessa semana. Um grande abraço e até terça-feira.